Você já se perguntou sobre como se dá a formação, a cor da pele de uma pessoa? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Fábio Francesconi e você sabe que aqui no Pele Digital a gente fala de como a pele pode te ajudar a aumentar a sua acurácia diagnóstica e vamos conversar hoje sobre cor da pele. Vocês olham esses dois modelos masculinos e eles têm a mesma quantidade de melanócitos. Então esse é um ponto fundamental na hora de interpretar a cor de uma pessoa. Não é do melanócito propriamente dito, a gente tem que olhar principalmente para a melanina, lembrando que a condição desse modelo da direita mais branquinho, ele tem albinismo. São 1000 melanócitos por metro quadrado, lembrando que a gente tem variações anatômicas na quantidade, na qualidade de melanina, e aqui a gente tem exemplo, você tem mais melanócito no mamilo, você tem distribuição diferente da palma em relação ao restante do corpo, às vezes em algumas distribuições periorficiais, no lábio também é diferente. Então, as variações anatômicas elas são importantes e devem ser consideradas. As mulheres normalmente têm menos pigmentos do que os homens quando tem comparação direta. É mais uma curiosidade. Só que quando a gente vê do ponto de vista prático, a gente não tem ou branco ou negro. A gente tem uma variabilidade de cores absurda. Esse é o trabalho de uma brasileira, Angélica Das, em que ela faz o Pantone do tom da pele da pessoa. E vejam que a gente tem branco, a gente tem rosa, a gente tem castanho, a gente tem marrom, a gente tem marrom escuro, a gente tem uma variabilidade muito grande. E por que a gente tem essa variabilidade tão grande? A cor, ela é basicamente o resultado de uma complexa equação que envolve o melanócito, o tinócito, com uma influência muito pequena dos vasos que estão na derme. Esses vasos, eles exercem mais influência quando as pessoas são mais branquinhas. E observe essas duas imagens aqui, que é o seguinte, a gente tem diferentes melanócitos e as melaninas no interior desses melanócitos, elas são distribuídas de forma diferente, a gente vai entender um pouquinho mais. Existe o que a gente chama de uma unidade epidérmico-melânica, em que você tem uma quantidade de queratinócitos por melanócito. Chamando atenção para o termo melanodermia, tá? Eu não gosto, eu acho que é uma terminologia errada, porque melanodérmico parece que é só a melanina que está dando a cor da pessoa e a gente sabe que não é apenas isso. Existem outros fatores que, além dos... Eu falei dos vasos agora há pouco, mas, por exemplo, quando você tem muito beta-caroteno, você tende a puxar pro amarelo. Né? Se você tiver icterícia, você vai ficar mais amarelado. Então a gente tem que ficar atento. Existem fatores que influenciam na cor. E quando a gente compara uma pele altamente pigmentada em relação a uma pessoa que é pouco pigmentada, a gente vê que a camada córnea ela tem uma distribuição de pigmento, dos grânulos de melanina nos queratinócitos diferente. No negro você vê bastante distribuição e chegando na partes mais superiores. Diferente, por exemplo, de uma pessoa muito branca em que você não vê esses grânulos de melanina. Você também observa que os melanossomas, eles são maiores e eles não se agregam, eles são dispersos dentro dos queratinócitos e também nos melanócitos. Quando a gente olha a pessoa mais branca, eles são menores e eles tendem a se agregar. Então, dessa forma, você tem uma distribuição dos melanossomos e dos melanócitos diferentes. O Fitzpatrick, só lembrando, é uma forma operacional que leva em consideração a capacidade da pessoa se bronzear e é muito utilizado. É uma forma da gente ter uma pegada epidemiológica, associando a risco de câncer de pele e envelhecimento da pele, só para a gente não deixar de falar. E no fim, o que influencia a cor melânica? Então aqui eu já estou deixando bem claro, o componente marrom, número absoluto de melaninas, se produz mais ou menos. O número de melanossomos, a gente já sabe que melanócito é igual para todas as pessoas. O grau de dispersão dos melanossomos, a taxa de melanogênese, o grau de melanização dos melanossomos, a velocidade de transferência da melanina para o melanossomo, velocidade de incorporação no queratinócito, taxa de degradação dos melanossomos nos queratinócitos, o tamanho dos melanossomos, a idade do indivíduo e a relação entre eumelanina e feomelanina. Isso tudo para a gente usar essa informação na nossa avaliação do paciente na hora da inspeção das cores do nosso paciente. Lembrando que cor é uma percepção individual e única. Cada um vai enxergar um pouquinho diferente e a interpretação
é o mais importante, é que são dois exemplos da internet que as pessoas viam o vestido, o sapato, a roupa de cores diferentes, sendo que são as mesmas cores. Então depende da luz, depende de onde você está. Por isso, vale a pena usar a cor como olhada e para isso você tem que padronizar a iluminação do exame clínico do seu paciente. Lembrando que a eumelanina ela é escura, ela é preta e a feomelanina ela é amarela. E dependendo da quantidade, você vai ter diferentes cores, diferentes tons, como a gente viu no trabalho da Angélica Das. E lembrem, a cor pode dar diagnósticos importantes. E eu te pergunto, você sabe qual é o diagnóstico desse garoto?